Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma aula, mais uma EBD da Igreja Presbiteriana de Praia Grande, onde nós devemos nos reunir, mesmo em nossas casas, para aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Queria ler um texto com os irmãos que se encontra aqui em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, verso 31 até o verso 34. Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34. Por favor, abram aí as suas Bíblias, estejam preparados para manusear bem as Escrituras Sagradas e vamos ler comigo este trecho da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é uma chamada do Senhor para a nova aliança, que foi inaugurada com o Senhor Jesus Cristo. Uma aliança agora onde a sua palavra será escrita no nosso coração e na nossa mente não mais sairá. É dela da qual nós esperamos a vida eterna. Lá na vida eterna não precisaremos mais ter algo que tenha que nós uns aos outros ensinar, mas lá teremos todo o alimento espiritual vindo do céu. Mas enquanto aqui nós vivemos, irmãos, devemos aprender mais. Devemos ter esta inscrição da sua palavra no nosso coração e uns aos outros, um suportando o outro, ensinando de acordo com o que o Senhor vem falando à sua igreja. É esse o objetivo da Escola Bíblica Dominical, onde cada um de nós aprendemos um pouquinho mais uns com os outros. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esta manhã bendita. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de aprendermos um pouco mais de Ti. Que os nossos irmãos, ó Deus, que estão agora em suas casas, se dispondo, ó Deus, a aprender um pouco mais de Ti, possam ser abençoados pelo Senhor. Que o Senhor possa inscrever a Sua lei nos seus corações, ó Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, ó Deus, da nova aliança que nos salvou, nos redimiu de todo o pecado. Que possamos, ó Deus, ter a Tua vontade, a Tua lei, ó Deus, gravada e cravada em nossos corações. Obrigado pelos meus irmãos, ó Deus, que estão assistindo. Fique com eles, ó Deus, fique com os professores, ó Pai. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico agora? Compartilhar
sempre vou dizer: em Jesus eu amo você. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir, amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, no dia 17 de dezembro de 1865, foi ordenado ao Sagrado Ministério o reverendo José Manuel da Conceição, tornando-se assim o primeiro pastor protestante nascido no Brasil. Tem o seu nome um dos principais seminários presbiterianos no Brasil, o JMC. Um seminário que tem formado pastores, que tem servido ao Senhor. E essa data, 17 de dezembro, foi escolhido então para homenagear os pastores presbiterianos. E nós, como conselho da Igreja de Praia Grande, e nós como Igreja Presbiteriana de Praia Grande, nós queremos também homenagear então os nossos pastores neste dia. Pela graça de Deus, meus irmãos, nós podemos ter hoje o privilégio de termos como pastores 3 homens de Deus, 3 amados homens de Deus, 3 amados irmãos que têm servido ao Senhor com compromisso com Deus, sendo fiéis na exposição da palavra do Senhor e compromisso com a Igreja do Senhor. Nós queremos externar a gratidão do nosso coração ao Senhor da Igreja pela vida desses amados irmãos pastores. Reverendo Nelson França, Reverendo Cláudio Biazon e Reverendo Natan França, e também por suas famílias, que também têm, de igual forma, têm sido bênção nas nossas vidas. E nós queremos deixar aqui rapidamente alguns textos da Palavra de Deus. 2 textos para a igreja e um texto para os pastores, mas igualmente textos para cada um de nós, né? Para a igreja nós queremos deixar aqui o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Esse é um compromisso nosso como igreja, esse é um compromisso de cada um de nós.
Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com a máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Lembrai-vos dos vossos guias. Orem sempre pelos pastores. Não é fácil, meus irmãos, o sagrado ministério, nós sabemos disso. Só pela graça, só pela força do Senhor. E cabe a cada um de nós, como igreja, sustentar esses nossos irmãos em oração e em apoio. E nós queremos também deixar uma palavra, um texto para os pastores. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Diz assim, o Senhor falando a Israel: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Amados irmãos pastores, é assim que nós temos visto o chamado dos irmãos. Pastores segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração de Deus. Que o Senhor continue abençoando os irmãos. Pastor Nelson, Pastor Cláudio, Pastor Natan. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dos irmãos. Que Deus dê cada dia mais conhecimento, inteligência e sabedoria aos amados irmãos. Que vocês possam ter sempre um ministério profícuo, que rendam frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus os abençoe e nós queremos também orar pela vida dos irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai. Externar ao Senhor, ó Deus bendito, a alegria e a gratidão do nosso coração pela vida desses nossos amados irmãos, pastores, Pai. Irmãos que o Senhor colocou nas nossas vidas e que nos tem abençoado, que tem, ó Deus, nos ensinado a Tua palavra, que tem, ó Deus, nos ensinado com a sua liderança, com as suas vidas, com o seu exemplo. Muito obrigado, Pai, pela vida desses irmãos. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide, Pai, deles, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, Pai, que o Senhor dê a eles, ó Deus querido, conhecimento, ó Pai, que o Senhor dê a eles inteligência, que o Senhor dê a eles sabedoria, para que eles possam, ó Pai, continuar, ó Deus, dirigindo e ensinando o Teu povo, Pai. Abençoa, Pai querido, o reverendo Nelson, abençoa, Pai, o reverendo Cláudio, abençoa, Pai, o reverendo Natan, abençoa, Pai, as famílias desses amados irmãos, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, e o fazemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, agora nós vamos conhecer os aniversariantes desta semana. Vamos lá?
legal, são esses os nossos irmãos que comemoraram o aniversário. Vamos orar por eles? Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida destes irmãos, ó Pai, que comemoraram mais um ano de vida nesta semana. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, que eles possam festejar no Senhor, ó Deus, mais este ano de vida, e que eles possam se alegrar, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em suas vidas. Nós te agradecemos pela vida deles no nosso meio. São bênçãos para nós, ó Deus, são vasos de bênçãos do Senhor para nós. E nós te louvamos por eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, temos alguns avisos para a igreja e peço a atenção de vocês. Primeiramente, hoje no domingo, hoje no culto à noite, nós teremos Santa Ceia do Senhor. E eu peço para você não se esquecer de se inscrever para vir ao culto. É muito importante termos este controle da quantidade de pessoas que virão ao culto no domingo de noite. Por conta de um espaço reduzido de cadeiras, o número de cadeiras reduzido, a gente precisa controlar a entrada. E essa foi a única forma que nós encontramos de fazer este controle de acesso que as autoridades pediram para fazermos. Então é necessário que você se inscreva para vir ao culto, porque se todas as cadeiras se esgotarem, você será avisado quando for fazer a sua inscrição. Por favor, para o culto à noite de domingo é necessário inscrição, não se esqueça disso. Faça a sua inscrição e venha para a igreja para cultuarmos ao nosso Deus. Lembro você que nós teremos culto de Natal no dia 24. Dia 24 às 20 horas teremos um culto de Natal aqui na igreja. Então se prepare, se organize para fazer isso. Para este culto também nós vamos ter inscrição. No culto do dia 24 você precisa também fazer sua inscrição para vir à igreja. E também teremos o culto de Ano Novo no dia 31, também às 20 horas. Um culto de Ano Novo, o último culto do ano, dia 31 às 20 horas. A igreja costuma fazer esse horário para você ter tempo, espaço, tranquilidade para vir à igreja e voltar para sua casa com tranquilidade. Mas também você vai precisar fazer a inscrição para estes cultos do dia 31, do dia 24 e todo o culto de domingo à noite também é necessário fazer a inscrição. Queridos, nós também vamos retornar com a escola bíblica dominical de forma presencial a partir do dia 3. Também nessa escola dominical vai ser reduzida e nós vamos ter apenas 3 classes. 3 classes. A classe dos adolescentes, a classe dos jovens e a classe de adulto, que será aqui no templo e transmitida ao vivo para quem estiver em casa. Então nós vamos retornar aqui dar mais um passo para o retorno da igreja, ainda de forma a ser transmitida para aqueles irmãos que ainda não se sentem seguros para vir à igreja, que não podem vir à igreja. Vai ser transmitida a aula pela internet, ao vivo, para quem estiver em casa. Mas aqueles que desejarem, que quiserem, que puderem vir à igreja, será aberta a igreja e serão bem-vindos. Somente por enquanto a classe dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. A classe das crianças ainda será transmitida pela internet logo após a classe dos adultos. O vídeo vai chegar em casa. Ainda não vamos ter classes de crianças aqui na igreja. Vamos esperar ainda para um próximo momento ter a classe das crianças. Para a escola bíblica dominical, não é necessário ainda fazer as inscrições. Nós acreditamos que o número de pessoas não vai ultrapassar, tá? Então, para a EBD não é necessário fazer a inscrição via internet. Somente para os cultos
dia 24, 31 e para os cultos de domingo à noite. É muito importante que você faça a inscrição, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Vamos passar então para a nossa aula desta manhã, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Bom dia, queridos. Antes de iniciarmos a nossa escola dominical, vamos orar? Querido e soberano Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esta manhã tão gostosa que o Senhor nos concede, de estarmos na tua presença. Senhor, quero te pedir que nos abençoe no estudo da tua palavra, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos abençoar e ser abençoados pelo Senhor, pela tua palavra. Nos guarde, nos abençoe nesta manhã. É o que eu te peço no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Então, queridos, hoje a nossa lição é a última lição da nossa revista, que é a revista Desengrejados, nem pensar. A nossa lição, o título da nossa lição é A Intercessão pela Igreja. E o texto básico da nossa lição se encontra em Efésios 3, de 14 a 21. Todos abramos as nossas Bíblias. Paulo ora novamente. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós vemos, irmãos, que aqui neste texto de Efésios, Paulo declara o amor pela igreja e sua preocupação com seu bem-estar. Ele descreve a igreja como a família de Deus, que está no versículo 14 e 15 desse texto. Essa família precisa ser fortalecida pelo Espírito, está no versículo 16, habitada por Cristo no versículo 17, ele vai discorrendo, né? A fim de conhecer todas as dimensões e implicações do amor de Cristo por ela. Quando nós vimos no versículo 19, que o amor de Cristo, a gente não consegue, é imenso, não é? O 18 e 19, que ele fala, a fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. É imensurável esse amor de Cristo por nós. Dessa maneira, a própria igreja estará alicerçada nesse amor. O apóstolo finaliza com a doxologia, reconhecendo o supremo poder de Deus para operar na igreja, declarando que Deus é glorificado na igreja e por meio de Cristo. Inclusive, há aquele hino que nós cantamos no coral. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então é assim, o amor de Deus é imensurável. Nós não conseguimos entender a dimensão de tão grande amor. Tão grande é o amor de Deus para conosco. Então nós vimos aqui que a oração, na intercessão, tal verdade é tanto
um conforto para o coração do cristão, como também é uma exortação para o povo de Deus não abandonar esse meio de graça. A oração é um meio de graça, é o meio de nós nos achegarmos a Deus, de nós nos derramarmos diante de Deus, né? Então, na melhor das hipóteses, a oração torna-se uma apresentação a Deus de uma lista de pedidos meramente temporais. Então, nós nos colocamos diante de Deus normalmente numa hora de situações temporais. Principalmente na situação hoje, nós estamos hoje pedindo pela saúde dos nossos irmãos. Quando temos irmãos que estão hospitalizados, irmãos que estão com Covid, então é a nossa oração temporal, não é? Então nós pedimos pela saúde, pelas finanças, pelo trabalho, por tudo que nos rodeia no momento, não é? Então, e pouco nós lembramos de orar como Jesus ensinou: venha o teu reino, como está lá em Mateus 6,10. Nós nunca oramos nesse intuito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós queremos sempre que Ele faça a nossa vontade. Então, mas o Deus, no reino de Deus, o agente do reino de Deus é responsável pela execução da grande comissão, a fim de que ela seja direcionada ao cumprimento da sua missão e crença na graça e no conhecimento de Cristo. Está em 2 Pedro 3,18, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, nós temos que estudar a palavra de Deus para que nós cresçamos em conhecer a Cristo. Nós temos que conhecê-lo para que nós possamos entender, não que venhamos realmente a conseguir dimensionar o seu amor, mas que nós venhamos a entender o querer dele para as nossas vidas, não é? Então a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. E se nós temos que orar sem cessar, nós temos que observar nesta expressão que nós temos que orar continuamente, em todo momento. Nós temos que estar atento à distinção entre oração intencional e oração situacional. Mas nós temos que estar orando sem cessar. É contínuo. Nós estamos no nosso tanque, nós estamos na nossa pia, nós estamos no escritório, nós estamos dando aula, onde estivermos, a nossa oração não pode ser interrompida. Nós temos que estar conectados com o nosso Deus. Então, aqui na oração, nós enfatizamos sempre o conceito de parecer de novidade. Eles refletem a dinâmica normal da oração. Temos o nosso tempo próprio de oração e oramos em vários motivos à medida da necessidade. Então, hoje nós estamos orando pelos nossos irmãos que estão infectados, é a necessidade urgente nossa. Então, essa é a nossa oração de emergência, não é? Então, nós temos que estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Então nós vemos que nós devemos estar sempre orando sem cessar, porque é o modo de nós falarmos com Deus, é como nós nos dialogamos com o Senhor, é como Ele nos ouve. Eu sei das necessidades do meu filho, mas se ele não falar, não me pedir, vai passar. Então assim é com Deus. Deus requer de nós aproximação, intimidade com Ele, para que Ele nos ouça, não é? Então nós temos que, como Sproul disse,
que o termo oração sem cessar significa que devemos estar em um contínuo estado de comunhão com nosso Pai. Então nós temos que ter essa comunhão contínua para que agrademos a Deus. Não que Deus vá nos responder todas as nossas orações, porque a palavra de Deus nos diz que muitas coisas Ele não nos responde, porque às vezes nós pedimos mal. E se nós pedimos mal, Ele é tão amoroso para conosco que Ele não nos ouve o que pedimos, porque às vezes é coisas que vai ser maléfica para as nossas vidas. Então Ele não nos atende, né? Então nós vemos aqui que a oração intencional e a oração situacional. Então a oração intencional é aquela planejada, que nós viemos aqui toda quinta-feira na reunião de oração, e tem aquela lista enorme de oração da igreja: oração pelos enfermos, oração por conversão, como o pastor tem dito. Há muitos e muitos anos a igreja ora por várias pessoas que até hoje não decidiram por Jesus. Então nós vemos que esta oração é intencional, é uma oração que é planejada, é uma lista que nós temos. Então nós temos pelos desempregos, tantas metas que nós temos para a igreja de oração, né? Tantos objetivos, tantos motivos de oração. Então nós vemos que, vamos ver aqui em Marcos 6,46, vamos ver o que nos diz Marcos 6,46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Quem que subiu ao monte para orar? Jesus. Mesmo Jesus sendo o próprio Deus, Ele nunca deixou de ter comunhão com o Pai. Ele estava ali fiel ao seu Pai, sempre falando com Ele. Então nós vemos que nós, que somos pecadores, muito mais temos necessidade de estar em comunhão com nosso Deus. Então Jesus tinha tempo, esse tempo de oração era planejado, porque nós vemos pela palavra de Deus que Jesus orava pela madrugada. Então ele tinha aquele hábito, e foi um hábito salutar, que inclusive os discípulos adquiriram esse hábito de estar sempre em oração. Então nessa oração planejada nós vemos que são as devocionais devocional pessoal, reunião de oração na igreja, como eu já disse. Então a oração não é alguma atividade opcional para o crente, ela é requerida por Deus. E se ela é requerida por Deus, ela é uma oração que é o imperativo, que tem um imperativo. Porque em Mateus, mesmo 9, 37 e 38, diz que logo, ou rogai, né? Ele fala rogai. Vamos ver Mateus 9, 37 e 38. 9, 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então ele não está falando assim, não, se vocês quiserem, roga ao Senhor da seara. Não, é um imperativo: rogai ao Senhor da seara. Ele está nos mandando: rogai ao Senhor da seara
Para que nós, o quê? Para que nós intercedamos, para que Ele mande ceifeiros para a seara do Senhor. Então aqui é uma oração que Ele nos ensina que nós temos que ser obedientes. Acima de tudo, sejamos obedientes. Por quê? Porque nós temos que obedecê-lo, né? Então, por isso nós vimos que a oração não é uma atividade opcional, mas é uma ordem, um mandado de Deus para as nossas vidas. As orações situacionais, que nós temos as orações intencional e situacional, né? Então as orações situacionais ou espontâneas são aquelas feitas ao longo do dia, a fim de atender a alguma situação ou circunstância. É o que eu disse, eu fico sabendo agora, pelo meu WhatsApp, que tem uma irmã que está doente, foi infectada pelo corona. Ali mesmo onde eu estou, com meu WhatsApp aberto, eu já intercedo, já peço a Deus misericórdia. Se eu sei de outra situação, assim também, que requer que as bênçãos de Deus, eu tenho que, por obrigação, estar colocando diante de Deus. Então são situações que acontecem no nosso dia a dia. E também agradecimentos a Deus. Às vezes nós sabemos de uma notícia muito boa, que agrada o nosso coração e a nossa alma. Nós temos também que agradecer a Deus. Então são orações situacionais, né? Jesus possuía momentos específicos de oração, mas também orava à medida que as circunstâncias o exigiam. Então, aí, como eu disse, os apóstolos também seguiram a mesma ordem do mestre, né? Então vamos ver em Atos 1, 24 e 25. Vamos ver, Atos 1. Temos muitas referências, mas nós não podemos ler todas, porque senão a nossa aula, nós não chegaremos ao fim. Porque o ideal seria a gente ler todos, mas quero que os irmãos leiam aí. Então aqui em Atos 1, 24 e 25. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então nós vimos aqui que os discípulos aprenderam realmente. Aqui foi a eleição, a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes. Então primeiro eles oram para que Deus os revele a sua vontade, e foi revelado a vontade escolhendo Matias. Aí nós vemos também no capítulo 12, que quando Pedro também é preso, a igreja orava por ele, que está em Atos 9, 10 e 12. Depois os irmãos leiam, que Pedro ora, a igreja ora por eles, e Pedro é libertado. E é tão surpreendente que os irmãos estavam orando, mas mesmo assim aqueles irmãos não acreditaram que aquela moça que vai atendê-lo no portão não acredita que é ele. Então nós somos pessoas de pouca fé realmente, mesmo nos colocando diante de Deus. Então a igreja orava. Então logo a igreja precisa orar por situações ligadas
aos acontecimentos do cotidiano, especialmente por aquelas relacionadas à Igreja de Cristo. Por exemplo, um evento especial, uma viagem dos crentes, uma necessidade específica de um missionário e tantas outras coisas, né? Então nós lembramos, em muitos casos, a nossa oração é o meio secundário ordenado por Deus para a realização da sua vontade. Então nós temos que nos colocarmos diante de Deus, nos abrirmos diante de Deus, suplicando a Deus as misericórdias para as necessidades cotidianas dos nossos irmãos. Hoje, infelizmente, ninguém está podendo viajar, mas nós temos que orar pela situação dos nossos irmãos, para que nossa igreja tem muitos idosos, para que Deus preserve-os, guardando-os deste mal terrível. Também devemos orar pelos nossos missionários, não é? Para que Deus os guarde, a eles e suas famílias, que eles tenham um trabalho abençoado, que eles abençoem onde eles estiverem, sejam bênção, mas isso cabe a nós intercedermos por eles. Nós, nesse momento, nós temos orado pelo reverendo João Petricelli, pelas pedaladas dele, para que Deus o abençoe e os guarde naquele trajeto imenso que ele deverá terminar próximo ao Natal, e que aquela meta, que é a construção daquela escola em Nepal, seja alcançada. Que nós oremos em favor desses motivos. Então essa é a nossa oração intencional, não é? Que é a oração pelo que nós sabemos, pelo nosso cotidiano, e para que Deus faça a sua vontade através das nossas orações. Então nós vemos que também nós vemos aqui, que eu acho muito interessante, em Atos 9:12, deixa-me ver se é esse, 9:12. Não é? Então é 16:25. Vamos ler Atos 16:25. Não, aqui está falando sobre Paulo e Silas, que eles oravam, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Então nós vimos o agir de Deus, como Deus é maravilhoso, como Ele age no meio do seu povo, através do seu povo. Aqui nesse caso, Paulo e Silas, eles estavam bem? Eles estavam sem dores? Não, eles haviam sido chicoteados e lançados na prisão com grilhões, e no entanto eles estavam louvando a Deus e orando, quando Deus faz aquele milagre, que é aquele terremoto, e as prisões se abrem. E aí nós sabemos a história da conversão do carcereiro, através dessa atitude dos homens de Deus, que era Paulo e Silas. Então nós vemos também, agora o tópico 2, a intercessão por pessoas e comunidades. Então a intercessão é uma forma das mais comuns de oração que elevamos a Deus por meio de Cristo. Orar uns pelos outros é um imperativo bíblico, é como nós já vimos. Nós devemos orar uns pelos outros, é o nosso dever, é um imperativo que nós devemos orar sem cessar e orar uns pelos outros.
A primeira é a dimensão pessoal. Ao orarmos por uma igreja local, precisamos pensar nas pessoas que fazem parte dela. Então nós temos que orar pela nossa igreja aqui, nós temos que orar pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças, orar pelos nossos irmãos, que há tanto tempo não os vemos na escola dominical. Que Deus os guarde, os preserve do mal. Então essa é a nossa primeira dimensão. A nossa primeira oração é essa oração pessoal. Então, não somente por aquelas que estiveram ao nosso lado durante o ministério terreno, mas por aquelas que viriam a crer pela pregação da palavra. Isso é maravilhoso, está em João 17:20. Esse é tremendo a gente pensar neste versículo. Vamos ler João 17:20, que nos traz um conforto tamanho para o nosso coração. Esta é a oração sacerdotal de Jesus. Então vamos ver como Jesus orou. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Gente, que maravilha! Jesus orou por mim, Jesus orou por você, por cada um de nós. É maravilhoso saber que Jesus já estava intercedendo por nós. Quando aqui ele esteve há 2000 anos atrás, Jesus intercedeu por nós. Então, tão grande amor é o amor de nosso Deus, que Ele se doou por nós, intercedeu por nós, ali na oração sacerdotal. Muito obrigado ao nosso Deus por tão grande amor. É o que essa deve ser a nossa oração diariamente. Então a dimensão pessoal requer que oremos por todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja. E como eu já disse, por todos, pela liderança, pelos adultos, pelas crianças, pelos jovens, por todos, pelos bebês, pelas nossas irmãs grávidas hoje, com essa pandemia. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e as guarde, as livre do mal. Então essa é a nossa oração, e deve ser a nossa oração. Então Calvino disse: pela oração é possível ajudar até os mais estranhos e mais desconhecidos, por mais longa a distância pela qual estejam afastados de nós. Não tem dimensão. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão na Ásia, na Oceania, na África, e o nosso Deus é tão imenso e onipresente que Ele está aqui conosco, está lá. Ele atende as nossas orações, Ele os abençoe através das nossas orações. Então Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Ele nos ouve, Ele orou por nós, Ele intercedeu por nós. Então, se Ele intercedeu por nós há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, imagina se hoje nós não podemos interceder pelo nosso irmão. É o mínimo que nós temos que fazer, é colocar os nossos irmãos diante do altar de Cristo. Então a segunda dimensão é a comunitária. Também devemos orar pela igreja, considerando que ela é a comunhão dos santos. Se voltarmos à oração sacerdotal de Cristo, veremos que o Mestre orou por sua igreja enquanto comunidade. Então vamos ver ainda em João 17, 22, 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Então nós vemos, irmãos, que Jesus já intercedeu
pela nossa sociedade, pela nossa igreja, por cada detalhe. Nada, o nosso Deus trino é um Deus de detalhe, nada foge ao seu olhar. Desde os tempos eternos, Ele tem cuidado de nós. Então nós temos que ter essa comunhão com os santos, né? Então nós vemos que quando oramos pela dimensão comunitária da igreja, devemos considerar seus projetos e estratégias para o cumprimento da grande comissão. Então nós vemos lá em Mateus 28, a grande comissão. Mateus 28, 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui é maravilhoso. Jesus já tinha sido ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado e Ele nos dá esta ordem: ide. Quando Ele estava aqui, Ele nos disse: rogai. Agora aqui Ele tem outra ordem, outro imperativo: ide. Então nós temos, irmãos, que falarmos do Senhor Jesus, da sua graça, das suas misericórdias, do seu amor a todo mundo, porque esse amor é uma responsabilidade que nós temos como igreja do Senhor, de anunciar a Jesus a todas as nações. Todo mundo vai aceitar a Jesus? Não, mas todos terão que ouvir falar de Jesus, ouvir falar do seu amor, da sua graça, e esta é responsabilidade minha e sua. É responsabilidade que Ele nos atribuiu, de nós irmos. Esta é a grande comissão, é a comissão que nós temos, é a comissão de falarmos do amor de Deus. Nós não podemos ir para a África, para a Europa, para a Oceania, para outros cantos, mas nós temos obrigação de falarmos a quem está do nosso lado, o meu vizinho do meu prédio, o meu porteiro, na fila do banco, onde eu estiver, e também interceder pelos nossos irmãos que foram onde nós não podemos ir. Nós temos que interceder por eles e também abençoarmos, contribuirmos com eles, porque inclusive hoje, irmãos, está muito caro a manutenção. Eu tenho visto muitas lives da PMT. Nossa, só pela misericórdia de Deus os nossos irmãos não têm passado necessidades, porque o nosso Deus supre as necessidades, porque o que nós temos mandado é muito pouco, e o dólar, o euro está muito alto, e nós desembolsamos muito pouco. Irmãos, temos que orar, temos que contribuir, e temos que falar de Jesus aos nossos próximos, aqui próximos de nós. Então, terceiro tópico: intercessão por objetivos espirituais. Então, por objetivos devemos orar quando intercedemos pela igreja. Como dissemos anteriormente, a oração tem sido muitas vezes usada apenas para comunicar a Deus necessidades temporais. Eu já orei hoje. Eu já orei porque eu soube que um parente está enfermo. Eu orei hoje, já orei de manhã, para que eu vou orar agora? Não, irmãos, nós temos que orar incessantemente. Nós somos desafiados a orar por objetivos relacionados à nossa igreja. Orar por tais objetivos nos ajuda a superar nossa tendência carnal, nos concentrarmos demais
no que é temporal e não no que é eterno. Nós estamos preocupados com o hoje. E aqui na oração sacerdotal, Jesus estava preocupado com o amanhã, com as nossas vidas. Quando ele orou por nós, ele não estava orando para que nós tivéssemos abundância, fartura. Não. Aqui na oração sacerdotal, ele pede que nós sejamos guardados do mal, que nós sejamos preservados de tantas coisas que o mundo nos oferece. Irmãos, quem nunca leu esse capítulo 17 de João, leiam, é maravilhoso saber que na oração Jesus sempre esteve intercedendo por nós, pela igreja do Senhor, pela sociedade como um todo. Não foi por aquele momento, enquanto ele esteve aqui não, ele intercedeu por nós, e a Bíblia nos afirma que ele continua sendo nosso advogado junto a Deus. Então ele continua intercedendo por nós. Então isso é muito gratificante, saber que nós temos um Deus soberano e eterno, que nós não venhamos pensarmos só no aqui e agora, neste momento, mas nós temos que pensar no eterno, na soberania de Deus, que um dia nós vamos estar ao lado do Pai, que nós temos que orar para que haja pessoas com determinação de ir falar do seu amor, onde ele nos enviar. Então nós vemos aqui no tópico A, do tópico 3, né, de espiritual. Ore por trabalhadores para a seara. Então, aqui nós vimos que lá, já vimos no início, que ele fala no imperativo: rogai ao Senhor da seara, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a seara. Gente, quanta dificuldade nós temos de ter pessoas determinadas para ir para os campos. Quando nós vemos pessoas que estão trabalhando com os índios, com os ribeirinhos, não é fácil. Quem quer sair das grandes metrópoles para ir trabalhar lá no Rio Amazonas, nos ribeirinhos lá, os ribeirinhos do Nordeste, do Mato Grosso, mesmo aqui no nosso estado, nas ilhas, ninguém quer ir. Mas nós temos que orar. Esse é o imperativo que Deus nos concede, de que nós temos que rogar ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor da seara. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus, Jesus, que rogou por nós. Então nós vemos aqui, logo orar por trabalhadores para a seara é rogar ao Senhor que desperte os corações de seus servos para a evangelização e discipulados. Nós estamos tendo o curso de evangelismo que começou, e discipulado começou na sexta-feira, hoje, o último dia. Gente, vamos estar atentos, que esta é uma obrigação nossa, de falarmos de Jesus, de evangelizarmos, de anunciarmos as boas novas de salvação. Não é boas novas de vida fácil, termos uma boa conta no banco, não, é eterna salvação para nossa alma, porque aqui nós temos visto tantas pessoas que partiram para a eternidade, muitas com Cristo e muita gente para a perdição eterna. Mas nós temos, enquanto estivermos aqui, obrigação de tornarmos o nome do Senhor conhecido. Mas também pedimos que Deus os direcione para os diversos contextos da seara. Por exemplo, missionários transculturais, que é os que vão para outros campos, que vão trabalhar com os índios, com os ribeirinhos. Por que transculturais? Porque são pessoas que têm uma cultura, o índio tem uma cultura diferente da nossa. Os ribeirinhos estão envolvidos também ali com uma nova cultura, com os índios também.
Então, esses são os transculturais. Então, nós temos que nos envolver e desenvolver missões, e também missões urbanas. Gente, hoje nós não vamos às praças falar de Jesus. Aqui de vez em quando a mocidade vai até a praia, faz um luau, mas é muito raro. E a palavra de Deus fala que nós temos que rogar ao Senhor da Seara que nos mande, e a Bíblia nos fala que nós não devemos ser tímidos, nós temos que falar desse amor e dessa graça. Então a missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão. Então a missão da igreja é anunciar as boas novas de salvação. Então logo o dever da igreja é orar por todos os aspectos da missão. Assim devemos orar por capacitação, sabedoria e ousadia na anunciação do Evangelho. Nós temos que ser capacitados pelo Senhor. Às vezes a gente fala: nosso Deus, eu não tenho capacidade para tais coisas. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele não chama pessoas sábias e entendidas, mas Ele capacita aos que Ele chama. Não precisa ninguém ser capacitado, mas Ele capacita aqueles que foram chamados para o santo ministério. Então vamos ver aqui em Efésios 6, 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então nós temos que pedir o quê? Intrepidez. Temos que vigiar, também temos que vigiar. Por quê? Porque o inimigo está aí, doido para que nós nos desviemos o objetivo que Deus tem para a igreja. Então nós temos que vigiar e temos que ter intrepidez para que nós cresçamos no conhecimento da palavra e na anunciação do Evangelho de Cristo. Então nós vamos ver, nossa oração também deve sustentar aqueles que já estão trabalhando na seara, a fim de que perseverem em sua tarefa com alegria e dedicação no Senhor. Como disse Edmundo Clowney, crescemos juntos quando oramos com e uns pelos outros, e a missão da igreja começa no trono de Cristo, pois o Senhor envia seus trabalhadores quando o seu povo ora. Então nós vemos que nós, como eu já havia dito, nós temos que interceder pelos nossos irmãos que já estão trabalhando na seara. Nós temos que orar, nós temos que abençoá-los com as nossas orações, com a nossa contribuição. Então, por quê? Porque o Senhor é o Senhor da seara. Então, aqui nós vimos que, conforme esse autor, Edmundo Clowney, cresçamos juntos quando oramos, com eles e por eles, pelo nosso irmão, pelas missões. Não é o crescimento, Deus não abençoa só eles lá, não. Ele nos abençoa aqui também, quando nós intercedemos pelos nossos irmãos. Parte B, ore para que os cristãos aprendam a palavra. Então vamos ver Efésios 1, 16 e 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos,
e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então nós vemos aqui, irmãos, como é interessante, como é maravilhoso, que Deus, através da oração de Paulo ora pelos crentes. Ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção nas minhas orações. Então Paulo orava pelos nossos irmãos de Éfeso, para que Deus desse a eles o quê? Esperança no seu chamamento, riqueza da glória, da herança dos santos, a suprema grandeza do poder, a eficácia da força do seu poder. Então nós vimos que aqui em tempo algum ele fala de riquezas materiais, mas ele fala a riqueza da glória, a herança dos santos. Hoje quantas pessoas estão atrás de riquezas temporais. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que orar para que Deus revele a nós sabedoria e conhecimento da palavra. Vamos ver 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então nós temos que ter, irmãos, muito cuidado, porque hoje está aí essas doutrinas tentando desvirtuar a palavra de Deus, querendo até atualizar a palavra de Deus. Pessoas que têm um conceito no mundo cristão, digamos assim, querendo atualizar a palavra de Deus. Então tenhamos cuidado, irmãos, para que nós não sejamos levados por essas vãs doutrinas. Olha, isso aqui na época do apóstolo Paulo orando pelos irmãos aqui, falando nesta época a Timóteo, na carta de Timóteo, que as pessoas já estavam envolvendo com doutrinas alheias à palavra de Deus. E hoje nós vemos gente querendo mudar a palavra de Deus, atualizar a palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos diz que nós não podemos tirar nem uma vírgula, nem um tio. Então, que sejamos cristãos genuínos, buscando sabedoria na palavra, não através de muitos falsos pregadores que há nos nossos dias. Que tenhamos o cuidado e que nós tenhamos assim a vigilância. Por isso em Tessalonicenses 5,17 nos diz: orai sem cessar. Nós temos que ser vigilantes, irmãos, para que nós não sejamos pegos por essas vãs doutrinas. Nada pode ser somado à palavra de Deus, nada, mas que nós sejamos vigilantes. Então, irmãos, nós temos que buscar sempre na palavra de Deus o espírito da verdade, porque é só na palavra de Deus que nós aprendemos a verdadeira ação do Espírito Santo. Nada que venha fora da palavra de Deus nós podemos dar ouvido. A palavra de Deus nos diz que tudo que for contrário à palavra de Deus, nós sejamos anátema, não demos ouvidos, não vem de Deus. Somente a palavra de Deus nós temos que ouvir, tão somente a palavra de Deus. Então nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Então o objetivo da nossa lição é
porque a oração é a chave para a compreensão e aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Então nós temos que orar, e orar sem cessar, para que ela seja bem aplicada às nossas vidas. Então o tópico C da nossa lição é: ore para que as pessoas vivam em amor. Então, irmãos, nós temos que viver em amor. Quando Jesus diz que os mandamentos resumiam em 2: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo, eu estou amando a minha igreja, estou vivendo em amor, estou vivendo em comunhão com a palavra de Deus. Então, que nós sejamos frutos do Espírito Santo, que nós sejamos sempre cheios do fruto da justiça e da graça de Deus. Então, primeiro porque implica em amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós estamos usando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos recomenda que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e sermos humildes como Jesus foi. Nós temos que ter a humildade e reconhecermos se entristecemos algum irmão, nós temos que sermos humildes, chegarmos a eles e suplicarmos e orarmos e pedirmos perdão aos nossos irmãos. Então nós temos que pedir a Deus que nos dê a unidade no Espírito, né? Que a nossa igreja seja uma igreja que seja uma em Cristo, né? Que nós tenhamos o dom supremo de Deus, que não venhamos a dar lugar ao inimigo das nossas almas, Satanás, porque Satanás treme. A nossa lição diz que Satanás treme quando até mesmo o mais fraco dos santos se coloca de joelho diante de Deus. Logo, não podemos negligenciar tamanho benefício que é a oração e direcioná-la à igreja. Então, irmãos, vamos orar sem cessar, vamos amar mais o nosso irmão, vamos amar a nossa igreja, vamos interceder pela nossa igreja, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, está em derredor, querendo nos atrapalhar, nos tragar, tirar a nossa compreensão da palavra de Deus, desvirtuar a palavra de Deus, trazendo coisas estranhas para dentro da igreja. Não esqueçamos que Nadab e Abiú foram mortos porque levaram fogo estranho para o santuário. Então, irmãos, que nós não nos encontremos em faltas diante de Deus, mas que tenhamos única e exclusivamente como regra de fé e prática a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrarmos? Querido e soberano Deus, muito obrigada, Pai, por esta manhã tão gostosa que o Senhor nos concede, dia de santa convocação, que nós possamos, ó Deus, nos alegrarmos sempre no Senhor, que nós possamos estarmos sempre alertas, que estejamos a cada instante, a cada momento, sempre intercedendo, buscando ao Senhor, buscando no Senhor sabedoria e discernimento na Tua palavra, que deve ser a nossa regra de fé e prática, a cada dia, a cada momento. Obrigada, Senhor, por mais um dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.